Juan Pablo Vojvoda não é mais o técnico do Fortaleza. Contrariando o discurso feito durante toda a pausa para o Mundial de Clubes, em que o respaldo do treinador seria garantido, o Fortaleza optou pela demissão de Vojvoda após a derrota no Clássico contra o Ceará. A gente vai falar um pouquinho do que significa para a sequência do ano do Fortaleza, avaliar um pouco o que foi essa temporada de Vojvoda à frente do Tricolor, inclusive essa falta de coerência, de uma certa forma, do Fortaleza. Teria o Tricolor perdido tempo ao esperar a volta dos jogos, não demitir Vojvoda antes do retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa do Nordeste, para, com apenas 2 jogos, resolver entender que o trabalho tinha se esgotado? Enfim, várias questões, várias coisas para serem comentadas aqui no canal do Caio Costa. Antes de qualquer coisa, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. A gente está bem pertinho da marca de 15.400 inscritos. Meu muito obrigado mesmo. Se você está assistindo pelo celular, tem aquela opção de ripar o vídeo, dar o like, por favor, é muito, muito importante. E se você não tiver inscrito, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E é claro, o principal assunto dessa segunda-feira, dia 14 de julho, o fim da era Juan Pablo Vojvoda à frente do Fortaleza. O treinador, muito provavelmente, mais importante da história do clube. Mais de 320 jogos, o treinador que mais vezes em jogos oficiais comandou o Tricolor, 3 títulos do Campeonato Cearense, 2 da Copa do Nordeste, 2 vezes G4 do Campeonato Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil em 2021 e finalista da Copa Sul-Americana em 2023. Nada disso, nada desse cartel foi suficiente para garantir, vamos falar assim, um bom ano de 2025 para o Tricolor. Fato é, e eu acho que a frase que eu mais me repeti dentro dos vídeos aqui no canal foi, abre aspas, essa foi a pior atuação do Fortaleza desde que o Vojvoda chegou no clube. É um ano terrível do Fortaleza e isso era fato antes mesmo da derrota no Clássico. Clássico esse em que, de novo, o Fortaleza pouco fez, pouco agrediu, pouco ameaçou o seu maior rival, que em 4 jogos contra o Ceará, Fortaleza viu o Alvinegro ser campeão, vencedor 3 vezes, além de perder o título estadual para o time de Porangabuçu. A grande questão para mim que fica, e aí a gente tem que tentar avaliar, é que no dia 27 de junho desse ano, Marcelo Paes deu uma entrevista lá no Futebolês falando que o Vojvoda estava garantido, que as tais mudanças drásticas seriam muito provavelmente reforçar o elenco e que o Fortaleza acreditava no trabalho até o final. Papelinho também falou algo do tipo e ainda ressaltou de que, ao olhar o mercado, o Fortaleza não via nenhum treinador bom o suficiente para substituir Vojvoda ou que consertasse o que estava sendo feito de errado dentro dessa temporada. Era uma pausa grande. Nesse mesmo canal eu falei que naquele momento em que Vojvoda balançava, antes mesmo da tal entrevista do dia 27, fazia sentido sim o Fortaleza reavaliar o trabalho de Vojvoda. O histórico ninguém apaga, mas o ano de fato é muito ruim. Até mesmo aqueles paralelos com 2022 não faziam muito sentido, afinal de contas aquela equipe, que era lanterna do Campeonato Brasileiro, apresentava um futebol muito melhor do que esta, que pouco anda no Campeonato Nacional. Além de que, naquele ano, tinha vencido a Copa do Nordeste, tinha vencido o Campeonato Cearense e fazia uma grande campanha na Copa Libertadores. A fase, até que o Fortaleza está na Libertadores, é a mesma, é as oitavas de final. Mas não preciso ficar explanando aqui, os contextos são bem diferentes. O que o bicho pega para mim é isso, é que se existia uma confiança ali, no final de junho, o que é que foi detectado em 2 jogos para, não, desistimos, vamos mudar? Apareceu algum treinador no mercado que o Fortaleza queira? Estão falando em Ramon Dias, que virou, com todo o histórico que o Ramon Dias tem, que é espetacular. O Ramon Dias tem muita história no futebol argentino, campeão de Libertadores pelo River Plate, tem história também no futebol asiático, mas que virou o maior bombeiro do futebol brasileiro dos últimos 2 anos, quando conseguiu salvar Vasco e Corinthians de rebaixamentos certos, embora os contextos sejam bem diferentes, principalmente se a gente for lembrar o do Corinthians. O Corinthians, além do bom trabalho do Ramon Dias em recuperar, montou um time completamente novo e bastante caro depois da janela. Dali veio muito da força do Corinthians conseguir se recuperar no Campeonato Brasileiro também, além do trabalho do treinador, um investimento em que eu não acredito que o Fortaleza seja capaz de fazer, financeiramente falando. Mas fica-se sim a sensação de tempo perdido.
Quando você pausa num calendário maluco para ter 10, 12, 15 dias de treino, avaliar elenco, tudo, normalmente é esse ponto de partida para você trocar um treinador. Eu entendo quando se demite o Vojvoda. Eu entendo. Não sei se faria, mas eu entendo. O trabalho, o ano, o futebol apresentado pelo Fortaleza na temporada é muito ruim. O que não faz muito sentido para mim é se em 27 de junho existia uma certeza de que o trabalho seria seguido com ele, que era com ele que o Fortaleza tinha que tentar a recuperação, por que agora, no dia 14 de julho, tudo isso já não vale? O jogo contra o Bahia, o jogo contra o Ceará são suficientes para ter essa avaliação? Eu acredito que a avaliação seja do ano inteiro. Internamente se detectou que não se aproveitou bem a pausa para a Copa do Mundo? Duvido muito. Inclusive, se fala em reforços, os dois que foram contratados, aliás, foram três, só um estreou, só o Matheus Pereira, Barreiro e José Herrera não entraram. E aí cabe até uma discussão a respeito do Herrera, né? Eu falei do vídeo do Clássico, não fez muito sentido para mim. O Alanzinho há muito tempo não aparecia na equipe, aparecer e não o Herrera que estava no banco. O trabalho do Vojvoda é muito questionável, sim, nesse ano. Então, não estou aqui eximindo o Vojvoda das suas responsabilidades. Mas o Fortaleza sai do seu estilo. Fortaleza quebra um paradigma próprio. Fortaleza opta pelo lugar comum, coisa que a diretoria atual sempre se orgulhou em não fazer. E agora vai apostar de que nessa quebra de ciclo vai conseguir se recuperar no Campeonato Brasileiro. Agora é ficar de olho, né? Como eu já disse aqui no vídeo, estão falando em Ramon Dias. A grande questão é, seja quem vier, certamente vai ter um trabalho de recuperar uma autoestima de uma equipe e certamente também acho que o Fortaleza pensa nesse perfil, alguém que simplifique. O Vojvoda conseguiu sucesso sendo um treinador com variações táticas, variações de escalações e tudo. A coisa não engrenou. E para se recuperar, Fortaleza vai precisar simplificar. Simplificar, estancar a sangria da sua defesa, que há muito tempo sofre muitos gols, para conseguir voltar a ser um time competitivo. A história ninguém apaga. Tudo que eu falei sobre o Vojvoda segue valendo e ele, inclusive, passa a ser uma sombra para qualquer treinador balançando no futebol brasileiro. Qualquer treinador que balançar em times grandes, alguém vai citar Vojvoda como um possível substituto. Mas 2025, de fato, não engrenou. Então, dá para entender a demissão. Mas é preciso contestar um pouquinho porque que, se em 27 de junho era a solução manter Vojvoda, por que no dia 14 de julho, menos de um mês, a solução é demitir o treinador argentino? Enfim, o espaço de comentários está todo aberto para vocês disserem o que é que vocês acham, se vocês acham que foi a atitude correta da diretoria do Fortaleza em demitir Vojvoda. Se você não está inscrito, de novo eu peço, se inscreva, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui, deixa o like, deixa o hype, e principalmente, comente, eu quero saber o que é que você achou da diretoria do Fortaleza demitir Juan Pablo Vojvoda.